Muito bem, começando o Informe Pará de hoje. Hoje que é terça-feira, 13 de setembro de 2022. Recebendo aqui no Informe Bruno Bolsonaro, uma pessoa aí que é influente aí nas redes sociais. Tem feito bastante vídeos aí falando da política do município de Itaituba. E hoje nós iremos falar justamente este assunto relativo à política aqui do município de Itaituba. Mas antes de começarmos esse bate-papo aqui, eu quero falar para você de Petrodado Balsa Flutuante, que está com uma super promoção lá na Petrodado Balsa Flutuante. Abasteça a partir de R$10 e concorra todos os sábados a R$100 em abastecimento. É todos os sábados. Abasteceu a partir de R$10 todos os sábados, você está concorrendo aí a R$100 em abastecimento todo sábado. A Balsa Flutuante fica ali na Avenida Getúlio Vargas, na margem esquerda do Rio Tapajós. E também falar de JJP Construtora, que este ano completou 10 anos de existência aqui no município de Itaituba. Meu amigo português que veio aí de Portugal, apostou aqui no município de Itaituba, tem contribuído bastante aí na geração de emprego e renda e também na fomentação da economia aqui do município de Itaituba. JJP Construtora, 10 anos de existência aqui no município de Itaituba. E Balsa Flutuante Petrodado, fica ali na Avenida Getúlio Vargas, na margem esquerda do Rio Tapajós. Abasteça a partir de R$10 e concorra todos os sábados a R$100 em abastecimento. Bruno, seja bem-vindo aqui no Informe. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do seu programa, viu, Miguel? Bruno, você é uma pessoa que pode chamar de digital influencer? Mais ou menos, né, Guerreiro? Nós estamos influenciando um grupo aí, pequeno ou grande, às vezes existe uma turma meia, vamos colocar assim, silenciosa, mas que com certeza vai fazer uma grande diferença mais pra frente. Bruno, por que Bruno Bolsonaro? Logo começou porque eu estava na comunidade de Brasília Legal, ali do município de Aveiros, e lá no garimpo já acompanhava o presidente Bolsonaro pelas redes sociais quando ele ainda era deputado federal. E quando ele lançou a candidatura, eu estava lá em Brasília e eu já ouvia os bandorinhos que ele vinha candidato. Eu disse, se ele vir, vou apoiar. Que eu gostava daquelas entradas que ele dava nos caras, né? Eu digo, esse aqui é diferente. E eu via muito a perseguição do sistema contra ele, desde aquele tempo. E aí quando ele se lançou candidato, aí eu defendi a bandeira, mas foi com força mesmo. Aí quando eu viajava, todo mundo só, ei, Bruno Bolsonaro. Quando eu entrava no comércio, entrou o Bruno Bolsonaro. Ele ficou nesse negócio de Bruno Bolsonaro. Aí eu disse, quer saber? Eu vou colocar essa bandeira aqui, essa Bruno Bolsonaro, vai ser minha bandeira aqui. É mais ou menos isso. É legal, porque também eu concordo com algumas colocações do presidente, discordo de outras. Igualmente. Porque todo mundo tem opinião, mas eu acredito que esteja fazendo um excelente trabalho no país, revolucionou a política no país. Nunca, acho que na história do Brasil, a gente viu tantas pessoas nas ruas do Brasil aí, apoiando o atual candidato e também presidente da República, a maior autoridade do país, o presidente Bolsonaro. Dia 7 de setembro foi uma coisa linda, né? Gigante. É algo jamais visto nessa nação, né? E o mais interessante é que alguns de lá, né, dizem que ele patrocinou. E nós sabemos que isso não acontece, né? São totalmente atos direto da própria população mesmo, né? Pessoas que decidiram apoiar não o presidente, como muitos acreditam, mas sim a causa que ele representa. Eu sempre costumo usar esse termo, né? Eu não defendo a pessoa do Bolsonaro, eu defendo a causa a qual ele representa. Se algum dia ele vai ter que sair de cena, o próximo que eu irei apoiar tem que defender as mesmas causas. Se não for, mesmo sendo indicado pelo nosso presidente, se não tiver a mesma causa, aí já fica complicado para a gente apoiar, né? Que é questões de conservadorismo, pátria, família valores, né? E princípios, né? Ética, disciplina, que nós aprendemos no decorrer da nossa vida com nossos pais e com as nossas gerações, né, que passaram. Exatamente, eu sempre digo isso.
Eu sou filho aqui do município de Itaituba. Você é filho daqui de Itaituba também? Eu sou nascido em Jacareacanga, mas praticamente acho que 80% da minha vida foi aqui em Itaituba. Eu sou filho de Itaituba, nasci e me criei aqui. Meu pai é de São Luís de Tapajós, a minha mãe é da comunidade do Pimental. E meus pais são analfabetos, mas isso não impediu ele de nos dar uma boa educação. Não só a mim, mas todos os meus irmãos. Tivemos aí uma boa educação, fomos bem educados pelos nossos pais. E naquele tempo era bem rígido, era rígido mesmo. O camarada estava aqui, se o pai estivesse conversando na sala e o filho passasse correndo no meio, dava só uma olhadinha pro lado assim, podia esperar que mais tarde a conversa era bem no pé da orelha mesmo, para ficar quente. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Não. Infelizmente. É por isso que eu acredito que tenha muita diferenças entre opiniões até de pessoas que querem acabar influenciando outras. Pessoas que se vitimizam, na verdade, para influenciar outras pessoas. É o que a gente tem visto praticamente aqui na questão política aqui do município de Itaituba. A gente vê o que aconteceu aí no início dessa semana, que foi no domingo. No domingo é o primeiro dia da semana. Já começou a rolar nas redes sociais a fofoca, né? Tal fofoca, só veio à tona mesmo aí, formalizada mesmo, a partir de ontem, segunda-feira, que foi a demissão do chefe de gabinete, do prefeito, Israel Santos, e também o secretário de saúde, Max Prado, deixou a Secretaria de Saúde e voltou à Câmara de Vereadores. É vergonhoso a gente ver esse tipo de coisa acontecendo aqui no município, por questões políticas, mas é a política suja. Essa não é a política que nós aprendemos, que constitucionalmente se diz a política limpa. Essa é a política suja que a gente vê acontecer. O camarada toma um posicionamento político, eu não posso mais expor minha opinião, não posso mais discordar de quem está no poder, que aí acaba perdendo o emprego, que foi isso que aconteceu, né, Bruno? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Um dos grandes problemas hoje da política também é a desinformação, né? Eles já sabem que o povo é leigo e eles aplicam, às vezes até com apoio de parte da imprensa, a desinformação, porque a falta de informação faz com que a gente fique direcionado ao que eles simplesmente mandar pra gente, aceitar o que eles mandar pra gente. Então o que acontece? O gestor direcionou, né, um vereador que era do legislativo para, né, o executivo, tornando ele secretário. Só que aí não foi passado nenhuma informação para a população qual o objetivo desse ato. Se ele foi eleito vereador, era para ele estar lá. População, eu decidi tirar um dos vereadores para o cargo daqui por causa disso, disso, disso. Para uma boa parte de quem já faz parte da política, sabe que, ou acredita que foi simplesmente uma jogada política para favorecer, né, o executivo nos quesitos fiscalização, mais ou menos isso. A gente anda pelas ruas de Itaituba hoje, um buraco atrás do outro. Quando chove, é um lamaçal sem fim. O asfalto, que é tanto gabado aí nas redes sociais, se gaba de tanto de asfalto daqui, asfalto dali. Se você andar aqui, eu tenho falado aqui, eu acho que eu já perdi as contas das vezes que eu falei aqui do bairro Buriti, que é um bairro recém-criado. A rua, que chama ali de rua principal, é o mesmo ponto, Eles vão lá, tapam o buraco, aí chove, o asfalto arranca e o buraco cresce. Já perguntei várias vezes aqui, qual é o problema? É má qualidade do asfalto? É a rua que não é legal? A gente tem que ter uma solução. Se for preciso arrancar tudo, arranca e faz outro. Inclusive, no dia 7 de setembro, teve uma manifestação pública lá no distrito de Miritituba, na Transportuária, novamente, que foi mais um descumprimento de compromisso do prefeito, que desde que ele assumiu como prefeito de Itaituba,
nesse novo pleito dele agora aqui, desse novo mandato, ele assumiu esse compromisso ali com os moradores do distrito de Miritituba, para asfaltar ali a transportuária, fazer um desvio para que os moradores ali do distrito não cruzem com as carretas ali, porque os moradores, eles dividem o trânsito com as carretas, e a gente sabe que o trânsito ali é intenso, são muitas carretas. Para mim, particularmente, que vou, vez ou outra, visitar os parentes da minha mulher em Santarém, quando a gente entra ali do 30 para cá, é um absurdo, é uma carreta atrás da outra e os caras não respeitam ninguém não. Quando eu tava entrando ali no 30, quase que eu fui atropelado por uma carreta lá. Eu dei um sinal para fazer a ultrapassagem e o camarada simplesmente, não sei se ele fez de propósito, mas eu acredito para mim que foi de propósito. Vi que eu tava ultrapassando, ele jogou a carreta em cima de mim para não ultrapassar ele. Eu tive que frear o carro, jogar para dentro do mato, porque senão ali ia sofrer um acidente, podia ser um acidente fatal, comigo e minha esposa. E ali as pessoas ali que moram no distrito de Miritituba dividem o trânsito ali na transportuária junto com as carretas, e os caras dirigem feito louco ali, feito louco. Então foi um compromisso que o prefeito fez de fazer um desvio ali para as pessoas não terem que dividir. Já teve acidente fatal na transportuária, uma pessoa morreu já lá, e mais um compromisso que ele descumpriu com as pessoas ali. Mas mudando de assunto, mudando de assunto não, continuando no assunto, só mudando de personagem. Aconteceu uma situação muito desagradável no ginásio municipal. Eu vou começar falando para vocês dessa pessoa que protagonizou essa situação. É o Newton, acredito que seja Newton o nome dele. Esse camarada, ele já teve vários problemas aqui no município. Era conselheiro tutelar, foi exonerado do cargo de conselheiro por crime sexual. Segundo as informações, ele estava tendo relações sexuais com menores de idade. Já teve problema, acredito, eu sou salvo engano aqui, por furto de celulares. Denigre a imagem de pessoas através de áudios mandados em grupos do aplicativo de mensagem. Já denegriu imagens de empresários, já denegriu imagens de profissionais da imprensa, enfim. E a última agora, essa situação que você vai acompanhar agora através dos vídeos que você vai ver. Olha aqui, ó, o dono do ginásio, sendo que foi organizado um horário, ele tá com o horário em mãos e agora ele pega e vende o horário. É essa a questão, ó. Ele vende o horário, sendo que nós temos que ficar à mercê dele. Quanto é que o senhor cobra pelo horário? Me fale. Traz jogadora, sua imbecil, traz jogadora, sua otária. Só tem 3 jogadoras, vai encher o saco de outra. Quanto que é o horário? Me fale aí que eu quero pagar o horário. R$1.000. R$1.000? Pois não tem como fazer um desconto, não? Do caralho. Aonde? Minha filha, vai só pra ajudar, isso aqui deu tua cara, vem. Olha só! É do caralho. Aonde? Minha filha, vai só pra ajudar, isso aqui deu tua cara, vem. Olha só! O cara tá cometendo um crime em vender horário dentro do ginásio municipal. Cometeu o crime de ameaçar a menina, de bater nela com martelo. Agora eu pergunto, a pergunta que fica no ar aqui, que eu vou fazer a pergunta, já o Bruno vai falar sobre esse assunto também. Fazer a pergunta para o senhor prefeito, excelentíssimo prefeito de Itaituba, Valmir Climaco de Aguiar. Qual é a finalidade de manter uma pessoa como essa num cargo público? Porque o que a gente vê ele fazer, e bem feito, por assim dizer, é denigrir as pessoas através de áudios publicados em grupos de aplicativo de mensagem. Isso ele faz com perfeição.
Agora, e se fosse o contrário? Se fosse alguém, uma pessoa comum, que fosse lá e ameaçasse ele e desrespeitasse, porque é desacato ao funcionário público que dá pena de detenção. E aí? Lamentável, né, Bruno? Lamentável, né? Ainda tem algumas pessoas que acreditam que nossa cidade é uma cidade sem lei por conta desses acontecimentos. A gente vê vários atos, não só esse por parte desse cidadão, como até de figuras públicas de cargos mais elevados. Atos que em um lugar que se tivesse lei, se tivesse justiça, que realmente operasse, algo seria feito para resolver e solucionar o problema. Esse vulgo cidadão neutro, conhecido também como Cambota, é conhecido na nossa cidade, né, pelo exercer seu trabalho. Ele tem oferecido alguns serviços como juiz em alguns campeonatos que temos aí do nosso município. E também parece que ele é funcionário ali no ginásio, né? Parece que ele é o cuidador daquele local público. E o que acontece? Aí a gente se depara com esse cidadão, toda vez que a gente vai se posicionar quanto a esse cenário que eu acabei de falar, eu não sei se é pago, eu não sei se é defendendo o pão dele, não faço a menor ideia. Ele se posiciona contra a gente, sabendo ele que uma pessoa como eu não vou fazer nenhum mal com ele. Então o que ele faz? Ele usa as redes sociais através de áudio, até montagem de vídeo ele faz para denegrir qualquer cidadão que cobre ou critique aquilo que você acredita ser irregular da atual gestão. Eu já fui vítima desse cidadão, já na época recebi várias ligações de pessoas que foram vítimas e que quiseram ir juntos comigo. Vamos todos nós juntos na delegacia prestar o BO, porque todos nós somos vítimas. Olha só o que esse cidadão teve coragem de fazer comigo. Ele pegou a minha imagem, da foto do meu perfil, entendeu? E jogou em todas as redes sociais dos grupos de WhatsApp mais importantes da cidade, dizendo: olha, esse cidadão aqui é ex-presidiário, é traficante, ele é assaltante, ele foi expulso de uma loja porque estava roubando, ele foi expulso da casa da mãe dele por causa disso, ele inventou tanta coisa sem pé, sem cabeça, para tentar me desmoralizar, me desacreditar, formar uma opinião contrária e negativa da minha pessoa, né? Fui sim, é um direito meu na delegacia prestar o BO, fui na justiça, só que a informação que eu recebi que era perca de tempo. Então isso assusta a gente e só confirma o que o povo, muita parte do povo diz, que é uma cidade sem lei, porque um cara comete todos esses delitos, uma cidade normal, com lei, com justiça, e uma pessoa comum, diante de todos esses atos, até porque, segundo você acabou de delatar aí pro pessoal, que ele foi expulso do Conselho Tutelar por crime sexual. Crime sexual, né? tá no Jus Brasil. E eu pesquisei, você pode pesquisar, e eu pesquisei sobre o fato e realmente foi confirmado o ato. Então, numa confirmação dessa, automaticamente ele teria que puxar alguns anos de cadeia. Mas não sei por qual motivo ele não foi. Está nas ruas e, diga mais, exercendo um cargo público, pago pelo dinheiro do contribuinte, né? De você e Itaitubense. Essa questão aí, nós aqui do Informe, nós fizemos já várias denúncias para o Ministério Público, várias denúncias, inclusive acompanhamos aí fiscalizações do vereador delegado Conrado, na Secretaria de Infraestrutura, carros particulares sendo abastecidos com combustível público. Furto de combustível público dentro da Secretaria de Infraestrutura. Furto, isso é furto. Isso é furto. Porque não eram carros credenciados pela prefeitura para estar abastecendo ali. Se era um carro credenciado, está fazendo de forma errada. Porque quando é um carro credenciado, você tem que adesivar o carro para mostrar que ele é credenciado, para poder ter acesso à Secretaria de Infraestrutura e abastecer. A gente viu, são vários. Não foi só uma vez que a gente fez esse trabalho ali. Outras vezes eu fui lá também, filmei, fiz a matéria aqui no Informe, mas dessa vez fomos junto com o vereador delegado Conrado, que estava fazendo essa fiscalização. Entramos lá dentro da Secretaria de Infraestrutura. Quando nós entramos lá, que estávamos gravando, os carros começaram a sair. Se era um carro credenciado, por que saíram quando a gente chegou com a gravação? Isso é furto de combustível público dentro da Secretaria de Infraestrutura. Outra vez também fomos acompanhar o trabalho de fiscalização, a máquina pública fazendo limpeza dentro de área particular. O que é que está acontecendo com o município de Itaituba?
Quem é que vai tomar providência para nos livrar dessa corrupção que está acontecendo aqui no município de Itaituba, que está explícito que é corrupção? Quando você pega em flagrante carros particulares abastecendo com combustível público, quando você pega a máquina pública fazendo serviço em área privada, isso não caracteriza corrupção. Então eu não sei mais o que é corrupção. É lamentável, né, Bruno? Lamentável, Guerreiro. E o triste é porque a corrupção, ela é um dos maiores crimes que tem, porque ela leva o dinheiro da merenda da criança, né? Outro dia eu vi um pai de família, entrou em contato comigo e disse que o filho dele chegou em casa: papai, eu não vou mais para a escola porque lá eu estou passando fome. Isso é um relato que eu tenho como provar, tá nas redes, tá nos meus contatos. E ele falou: meu filho sai cedo daqui de casa, porque é no interior e ele sai muito cedo, né? Às vezes faz só aquele lanchezinho rápido, vai para a escola, tem que ter aquele reforço, aquela merenda para a escola, para a criança, né? E aí lá, segundo informações, a escola não estava distribuindo merenda para as crianças, e a criança chegou em casa dizendo: papai, não quero mais para a escola porque lá eu estou passando fome. Distrito de Miritituba, existe um posto de saúde recém-construído lá, abandonado, dentro do mato. Escola inacabada. Escola inacabada. Dentro do mato também, uma creche lá, tem uma creche que está inacabada, tá tomada pelo mato. Eu estive presente lá, junto com um nobre vereador daqui do nosso município, e chegando lá, o que acontece? Eu me deparei com um mini hospital, uma estrutura até bonita, mas dentro do mato. Agora fica a pergunta: dinheiro público foi aplicado ali era para ser construído e terminado no tempo correto. Se tivesse sido feito de forma correta, que é o que a gente quer, e o posto com certeza hoje estaria na sua função e a população estava sendo beneficiada com aquele posto. Irmão, posto de saúde. Saúde é um dos maiores patrimônios que o ser humano pode ter. Sem saúde não somos nada. Né? Então, um posto de saúde que era para estar ali servindo a população daquele local, tá dentro do mato, é um descaso com a população, é um descaso com o dinheiro público e é um desrespeito com o contribuinte, porque tudo aquilo ali que está lá, aquela estrutura que está lá, foi dinheiro do nosso bolso, que foi investido lá e para eles tanto faz como tanto fez. Então, se tivesse uma fiscalização correta e o poder público se manifestasse e oferecesse o que realmente era para oferecer, a população estaria ganhando. Por quê? Não teria só um posto sendo construído, teria 2, 3, 4, né? Porque o dinheiro que entra dá para fazer muito mais que isso. Só que, infelizmente, por falta de transparência com o dinheiro público, por falta de fiscalização, vou te dar um exemplo. Se no município de Itaituba não tivesse Polícia Federal, não tivesse o Detran e o CONTRIN, órgãos fiscalizadores do trânsito, se com tudo isso já está do jeito que está, já é do jeito que é, acidentes e tudo mais. Pessoas andando sem capacete na rodovia Transamazônica com 3 pessoas na moto. Eu já vi várias vezes, porque eu uso esse trajeto aqui da Transamazônica aqui frequentemente, tanto ali por sentido a Jacareacanga, que eu vou buscar minha esposa no trabalho, tanto que quem vai aqui para o Porto da Balsa. Eu vejo frequentemente aqui nessa entrada aqui da rotatória aqui do bairro Buriti. Isso é um caos aquilo ali, porque colocaram um asfalto ali, triplificaram ali aquele pequeno trecho ali. Não sei se foi para favorecer ali o proprietário do posto de combustível, porque o que dá a entender é isso, porque não havia necessidade de colocar aquele asfalto ali até ali a entrada do posto de combustível, e virou ali um caos total ali no horário de pico. É carro que vai sentido a 230, né? Jacareacanga é 230, né? Quem vai sentido 230 ali pro Jacareacanga, passando aqui, e quem vem de lá para cá, daqui da Buriti, para entrar por centro da cidade, os carros dão de encontro um com o outro, justamente por causa desse desvio que foi feito de forma irresponsável. Eu não sou engenheiro de trânsito, mas a gente vê que ali foi feito de forma irresponsável. Eu já vi vários acidentes acontecer ali naquele trechozinho ali, bem na frente do posto de combustível ali, naquela rotatória que entra aqui pro bairro Buriti.
Agora, por que foi feito aquele desvio ali, colocar asfalto até ali? Porque causou esse transtorno aí e foi feito de forma irresponsável. E querer aproveitar também, que nós estávamos falando aqui sobre obras, que o Bruno falou agora há pouco, abrir um espaço aqui para o senhor prefeito. O senhor não disse que é transparente, que tem transparência no seu governo, que o senhor trabalha, que o município de Itaituba está a mil maravilhas, que o seu governo mudou a cara de Itaituba. Eu queria que o senhor viesse aqui para o senhor mostrar para nós quais são os pontos que está essa beleza toda no município, porque que a gente anda aqui nas ruas da cidade e a gente não vê essas bonitezas todas, não. Eu queria que pelo menos o senhor retornasse as minhas ligações quando eu ligo para o senhor esclarecer esses pontos, para o senhor nos dar aqui informações de onde é que está sendo aplicada essas verbas, que inclusive o delegado Conrado veio aqui, trouxe uma listagem de verbas que vem para o município aqui de Itaituba, que a gente não vê onde é que está sendo aplicado todo esse dinheiro. O que a gente vê são obras inacabadas, obras sem placa de referência, de quando inicia, de quando termina, de quanto foi gasto naquela obra, de quanto está sendo gasto naquela obra, que a gente não viu nenhuma concluída ainda. A única que a gente viu ser concluída agora, já no final do seu praticamente terceiro mandato, né? Porque o senhor pegou 2 anos, fez um mandato completo e agora o senhor conseguiu a reeleição. Não é? Então a gente pode dizer que praticamente aí são 3 mandatos seus que o senhor conseguiu, não sei como é que o senhor conseguiu essa proeza aí. E o único aqui que a gente viu foi só essa obra aqui do terminal, uma bem feita, assim, por assim dizer, né? Que até agora não deu o que falar. Porque o mercado municipal ali, o mercadão municipal que o senhor fez para colocar os feirantes ali dentro, o senhor pode ir para qualquer feirante lá e perguntar para ele se ele quer sair ali da feirinha do Porto da Balsa, que ele vai dizer que não quer, porque não comporta todo mundo lá dentro. Então aí, vamos deixar aqui o espaço para o senhor vir, para o senhor esclarecer aqui. A população quer saber, prefeito. E vou dizer mais, vou aproveitar logo em bala e dizer mais. Você, cidadão itaitubense, você que apostou o seu voto em vereadores para fazer fiscalizações, para representar você na Câmara de Vereadores, você preste muito bem atenção. Preste muito bem a atenção no que foi feito como vereador aqui. Porque tem vereador que se candidatou a deputado. E se não fez nada como vereador, vai fazer como deputado? Eu vou falar mesmo as claras aqui, porque eu fico revoltado. Eu fico revoltado quando a gente vê uma situação como essa. De vereadores que foram eleitos para fazer fiscalização no município de Itaituba e os vereadores simplesmente viram as costas para a população. É revoltante. Chegando no final aqui do programa, Bruno, quer fazer alguma consideração final? Antes das considerações, reforçando o convite ao nobre prefeito Valmir Climaco, no município de Itaituba, para buscar ter mais transparência com o dinheiro público, para a população ser mais beneficiada. Para a gente não ter aquela sombra, aquele pensamento, aquela pulga atrás da orelha, de que a gente está sendo prejudicado, de que existe corrupção no seu governo. Por quê? A gente vê obras, que um amigo aqui falou, inacabadas, a exemplo daquele posto de saúde lá em Miritituba e tantas outras obras. O senhor poderia vir participar junto do amigo aqui do programa dele, para esclarecer para a população de Itaituba por que essas obras não acabam. Qual é o problema? Qual é o fator X? A obra lá está parada, a obra lá está abandonada por causa disso e disso. Explicar também para a população de Itaituba por que aquela praça lá em Miritituba, que na época fizeram um marketing muito bonito, levaram a imprensa, fizeram aquela propaganda legal, com a presença de políticos da nossa região, e a placa que tinha lá, que eu acho que hoje não existe mais, dizia que era mais ou menos um valor de 300 mil reais, para mais ou para menos, e que era apenas 90 dias de obra. Já estamos com mais de 2 anos e nada daquela praça terminar. Acredito eu que se aquela praça tivesse sido terminada, que hoje está comportando apenas um pedaço, tem ali 2, 3, 4 bancas, que já serve para 4 famílias estar ali ganhando seu pão de cada dia e sendo um local de entretenimento para aquela comunidade. Se ela tivesse terminado, teria mais de 15, 20 pessoas levando a sua banquinha para lá, para girar a economia daquela região, que iria melhorar. Com certeza iria ser um local maior para entretenimento, para passear com a família, né? Mas está lá uma obra que era para 90 dias, está com 2 anos,
abandonado, não vou dizer abandonado porque um pedaço está sendo utilizado, mas foi abandonado em parte porque mais de 70% da praça está apenas um terreirão lá limpo, sem nada, né? E foi gasto uma verba pública lá e está lá por terminar. Agora eu te pergunto, quando vai retornar a obra da praça para finalizar de forma completa, né? Ou simplesmente vai esperar o seu mandato acabar e jogar a responsabilidade para outro, né? Aquele posto de saúde, se ela tivesse sido terminado, do jeito que eu olhei a estrutura lá, um mini hospital, coisa linda, né? Infelizmente, até pé de Imbaúba já está com mais de 5 metros dentro do terreno onde está o posto de saúde, capim para mais de 2 metros de altura, e o posto lá jogado às traças. Dinheiro público do povo itaitubense que foi investido ali, foi iniciada a obra e a obra foi abandonada. Por qual motivo? Qual foi o motivo daquele posto de saúde ter sido abandonado? Eu, como contribuinte, não acho justo o senhor dizer, ou alguém dizer, que porque era obra de um outro governo. Eu não vou fazer não, vou dar crédito para outro governo não, vou fazer os meus. Se não consegue terminar obras que já tem mais de 5, 6, 10 anos, você vai terminar os seus, né? Até porque a gente vê um trabalho muito lento, porque essa creche que está abandonada, amigo, tem outra sendo construída no lugar dessa que foi, no lugar não, foi construída em outro local. E nós fomos há um ano atrás, junto com o novo vereador Conrado, fiscalizar lá como está o andamento daquela construção da creche. Ela estava de um jeito, após um ano fomos lá novamente, está do mesmo jeito de um ano atrás. Ou seja, a gente não vê o esforço de entregar para a população algo que vai beneficiar ela, mesmo sabendo que a verba já foi liberada, a obra iniciou. E também por que as suas obras não estão tendo mais de uns tempos para cá, muitas obras não estão tendo mais os cartazes que diz o dia que começa, o dia que termina e o valor da obra, o dia que termina e o valor da obra, que isso é importante. Isso já é o início de uma transparência com a população que já gera informação. Quero convidar também os nobres vereadores, né? Não vou nem colocar os 14, vou colocar os 15, né? Para ser um grupo só fechado, unido, em prol da população de Itaituba, para criar projetos e leis que possam beneficiar o povo de Itaituba e fiscalizar todo o recurso que é destinado para todas as áreas. Se está sendo destinado de forma integral, se não está correndo risco de parte desse recurso sendo desviado para benefícios próprios, exercendo assim a corrupção, né? E se as obras estão sendo feitas de forma correta, se não está tendo superfaturamento, se não tem algo ilícito, que assim venha prejudicar a população. Vocês estão aí para isso, para representar nós, não para representar o executivo e nem seus interesses. Esse é meu convite e quero finalizar também agradecendo pelo convite que você fez a mim. Quero fortalecer a comunidade de Itaituba, que nós temos hoje um representante na imprensa que não visa um lado, mas sim visa trazer a informação correta, trazendo a informação, como diz a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Uma informação baseada com fatos, trazendo a verdade da realidade do que realmente acontece no cenário político de nossa cidade. Eu sei muito bem, reforço que parte da imprensa do nosso país tem trabalhado mais para favorecer o sistema e seus interesses pessoais, mas graças a bom Deus, temos remanescentes que estão se levantando para fazer a diferença. O nosso amigo tem sido um exemplo, que Deus possa levantar pessoas assim como ele, né, com esse trabalho que é importantíssimo, a imprensa, que leva a informação para a comunidade e assim abrindo os olhos, trazendo a liberdade, porque liberdade não tem preço. Se tem algo que não tem preço, se chama liberdade e, lógico, né, a nossa saúde, né? Então, quero agradecer pelo seu trabalho, continue exercendo esse trabalho com excelência, como você tem sido feito, que Deus venha te dar graça, te dar direção, te dar proteção, porque lutar contra o sistema, bater de frente com, não fazer parte de um jogo que só trabalha favorecendo o sistema, não é fácil. Eu sei disso, eu sinto na pele, mas eu me sinto muito esperançoso pelo seu trabalho, porque quando você me convidou, eu fui analisar o seu trabalho e fiquei muito alegre, que eu percebi que você não trabalha de forma parcial, mas de forma imparcial, olhando para todos os lados, visando sempre o bem, visando o que é correto, independente de qual lado é. Isso é muito bom e quem ganha com tudo isso é a nossa querida cidade, nosso povo itaitubense. Obrigado pelos elogios.
Obrigado a todos também que acompanham nosso trabalho, continue curtindo e compartilhando nossos conteúdos e até a próxima, se Deus quiser.